Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite a você, meu querido, a você que está aqui conosco na igreja, a você que está na sua casa, está assistindo essa live da igreja. Não sei se hoje ou quem sabe outro dia, você estando aí acessando o canal da Igreja Batista. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada um daqueles que chegaram e estão conosco nessa noite. Gostaria que você fizesse uso de sua Bíblia e pudesse abrir a mesma para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e leremos apenas um versículo da palavra de Deus. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Estaremos comentando sobre este versículo, 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso de número 14. Traz uma palavra poderosíssima para cada um de nós. Foi uma palavra poderosa quando foi dita aos ouvidos de Salomão e também poderosa para todo o povo de Deus. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Nessa noite queremos falar sobre avivamento, uma necessidade da igreja. Avivamento, uma necessidade da igreja. Ao longo da história da igreja, eu posso também dizer, diante de toda a trajetória do povo de Deus, do Velho Testamento, do Novo Testamento, ao longo desses últimos 2000 anos, a igreja, o povo de Deus, já passou por períodos de avivamentos, onde a igreja, ela impactou o mundo. Ao mesmo tempo também, ou nesse mesmo percurso, a igreja também passou por friezas espirituais, aonde o mundo influenciou, aonde o mundo impactou a igreja. Então, quando nós olhamos, quando nós observamos a trajetória da igreja nesses últimos anos, nós temos notado que uma frieza espiritual tem assolado a igreja. Eu posso me referir à América, mas de um modo geral, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tem deixado uma frouxidão doutrinária tomar de conta dos seus ensinos, uma igreja onde tem faltado a visão missionária, as práticas litúrgicas estão sendo cheias de atitudes ou então de métodos antibíblicos. Existe uma falta de fervor espiritual e também, nesses últimos anos, esta crise, essa frieza espiritual, essa mornidão espiritual, ela foi agravada com a chegada dessa pandemia, aonde, durante esta pandemia, a igreja ela deixou de se reunir presencialmente, aonde essa igreja ela teve a sua comunhão afetada, a dinâmica da igreja, ela foi agravada por essa pandemia. Então, toda essa crise, toda essa frieza espiritual, essa falta de avivamento, ela foi agravada ainda mais com esta pandemia. Então, observando esta dura realidade, nós notamos, percebemos evidentemente uma grande necessidade da igreja de Jesus Cristo, ela passar por um avivamento, por um despertamento, por um mover de Deus, e que esse mover de Deus aqueça, avive o coração da sua
noiva da sua igreja. Então, é diante dessa situação que nós entendemos que a igreja precisa passar por um avivamento. A gente observa o que tem acontecido. E o texto que nós acabamos de ler, um versículo bíblico, que se encontra, como eu já havia dito, em 2 Crônicas 7, verso 14, foi um texto que ele foi dito, pronunciado por Deus, no momento ou naquele ambiente, naquele contexto, onde o reinado de Israel estava sendo ocupado pelo rei Salomão, filho de Davi. Então Salomão, ele havia construído um suntuoso templo, o magnífico templo de Jerusalém. E ali Salomão, ele constrói aquele templo, ele ora a Deus, ele convoca a inauguração daquele templo, aquele templo ele é inaugurado e Deus, ele faz com que fogo venha sobre aquele templo e venha consumir os sacrifícios que eles tinham oferecido a Deus. Aquele templo, ele foi cheio da glória de Deus. Então, esse texto foi dito neste contexto. O Salomão estava na sua casa e diz que Deus aparece a ele à noite. E aí Deus disse: Salomão, eu ouvi as suas orações, eu ouvi o seu pedido para que eu cuidasse do meu povo, eu andasse com o meu povo. Eu estou aqui dizendo a você que eu ouvi as suas orações. Eu quero dizer também a você, Salomão, se o meu povo, se ele andar comigo, me obedecer, andar de acordo com os meus mandamentos, esse povo viverá bem. Mas se esse povo me desobedecer, se esse povo se desviar dos meus ensinos, dos meus estatutos, eu vou castigar esse povo vai passar pela minha disciplina, eu vou cerrar as portas do céu, não vai chover, eu vou enviar o gafanhoto, eu vou levantar um povo inimigo para castigar esse povo. Mas também, Salomão, eu quero dizer que se esse povo, estando em pecado, desviado dos meus caminhos, mas que se esse povo, ele se humilhar, esse povo orar, esse povo me buscar, e esse povo também se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração, eu vou sarar esse povo, eu vou perdoar esse povo, eu vou fazer com que esse povo caminhe debaixo da minha proteção. É como Deus estava dizendo: olha, se esse povo cair, se esse meu povo, ele andar em desobediência, mas se esse povo se voltar para mim, eu vou trazer avivamento para do meu povo. Então, é nesse texto que nós encontramos o caminho para um verdadeiro avivamento. É nesse versículo que está aí projetado. É nesse versículo que nós vamos encontrar a escada que deve ser subida para buscarmos o verdadeiro avivamento, tá certo? Então vamos lá. Como é, pastor, que eu busco o avivamento? Como é que a igreja de Jesus Cristo, essa igreja, ela pode buscar um verdadeiro avivamento? Então, em primeiro lugar, essa igreja, esse povo busca o verdadeiro avivamento quando esse povo, ele se humilha. O texto começa dizendo assim: se o meu povo, é interessante que o avivamento é para o povo de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas não tem avivamento para ímpio, não tem avivamento para incrédulo, não tem avivamento para os descrentes. O texto diz: se o meu povo. Então o avivamento é para o povo de Deus. O povo de Deus não produz avivamento, o povo de Deus, ele não fabrica avivamento, mas o povo de Deus, ele recebe de Deus o avivamento. Então, para quem é o avivamento? É para o povo de Deus. Por mais que esse povo de Deus, por mais que essa igreja seja uma igreja falha, seja uma igreja limitada, seja uma igreja cheia de imperfeições, mas somos povo de Deus. Nós somos filhos desse Deus tão extraordinário.
Então, ele vai dizer, se esse povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí começa, se humilhar, se humilhar. Pastor, o que é humilhar? O que é humilhação? É o reconhecimento do nosso estado de completa miséria devido ao pecado e o afastamento de Deus. É o reconhecimento da total dependência de Deus, é estar debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é se humilhar. A humilhação nos leva ao massacre do eu. Muita gente não quer passar por um processo de humilhação. Deus está dizendo, Salomão, se esse povo, ele quer se voltar para mim, ele quer ser avivado, quer ser restaurado, esse povo tem de se humilhar. Mas muita gente não quer passar por humilhação, porque acima de tudo, a humilhação, o confessar de pecado, o reconhecimento de que é pecador, massacra o nosso eu. E muita gente não quer. A humilhação nos leva a um total reconhecimento da grandeza de Deus. A humilhação nos leva a abandonar o orgulho e a soberba. É preciso baixar a crista e colocar o rosto no pó. Ao longo da história da igreja, do povo de Deus, todo avivamento, ele começa com choro, ele começa com humilhação, ele começa com o coração quebrantado. Humilhação. Olha só o que é que o Pedro, na sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, está escrito, o que é que ele diz? Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, o texto começa dizendo assim, bem-aventurado os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Um dos principais passos que a igreja, que o povo de Deus deve buscar para ter um avivamento, para fugir, para ser sarado da frieza espiritual, é passar por um processo de humilhação. É passar por um processo de humilhação. É chegar diante de Deus e rasgar não somente as vestes, é rasgar o coração e reconhecer a sua situação de pecado, de afastamento de Deus em virtude das suas atitudes pecaminosas. Aqueles que já têm aqui alguns cabelos grisalhos, devem lembrar de um programa na TV Cultura, já faz 35 anos que esse programa ele está no ar, intitulado Roda Viva. É um programa que existe um cenário formado por uma espécie de arena e se convida um personagem notória, né? E essa pessoa ela é convidada para expor suas ideias, conceitos, análise sobre diversos temas importantes para a sociedade. Ele senta numa espécie de centro e nessa arena existem convidados, entrevistados que fazem perguntas a essa pessoa. E aquela pessoa ela passa por uma espécie de sabatina sobre diversos temas, ou seja, ela está de frente a frente, hoje em dia já tem outros programas até com esse nome, frente a frente com fulano de tal. Então talvez, se a gente quiser passar, talvez não, se a gente quiser passar por um verdadeiro avivamento, é preciso que a gente participe de um programa Roda Viva, feito por mim mesmo, aonde eu esteja sentado naquele centro, e eu mesmo esteja sentado numa arena e pergunte para mim mesmo, como é que você está? Talvez, meus irmãos, para a gente buscar em Deus uma verdadeira humilhação e um posterior avivamento, é preciso que a gente se coloque diante de um espelho e a gente pergunte para nós mesmos como é que eu estou, como é que nós estamos. Por quê? Porque eu não gosto que os outros perguntem como é que eu estou. A gente não gosta de ser criticado pelos outros.
Na verdade, tem pessoas que não conseguem ouvir um conselho, a botar um conselho em prática. Então, nessa noite, eu acredito que Deus está nos levando a pensar nisso. Para a gente passar por um processo de humilhação, é preciso que eu chegue diante do espelho e eu começo a fazer determinadas perguntas para mim, que eu fique sentado num divã e que eu mesmo possa ser o meu psicólogo, eu possa ser o meu próprio psiquiatra e pergunto para mim mesmo, como é que você está como filho de Deus? Como é que você está? Aí talvez, né, a gente pelo poder de Deus, a gente possa dizer assim, rapaz, eu estou mal. Eu estou passando por uma frieza espiritual como eu nunca tinha passado antes. Eu estou mal. Olha, eu estou mal. Antigamente eu era um pardal de igreja. Eu não faltava um culto. Nada e nem ninguém impedia de eu estar na casa de Deus para cultuar a Deus, ou para dirigir um culto, fazer uma oração, cantar um hino, ou simplesmente interceder pelos irmãos, ou então pelas pessoas não crentes. Eu confesso que antigamente eu era mais zeloso no meu falar, no meu ouvir, no meu andar, no meu pensar. Hoje, os meus pés estão pisando onde eu jamais pisaria. Hoje, os meus pés estão pisando aonde eu jamais pisaria. Hoje, eu estou falando coisas que envergonham o Evangelho e arrebentam com a minha reputação. Os meus ouvidos estão escutando e se alegrando de coisas que antigamente eu tinha vergonha. Talvez seja importante, necessário, a gente estar diante do espelho, diante de nós mesmos, para que a gente faça essas perguntas e se humilhe, revelando o estado de pecaminosidade que muitas vezes nós estamos vivendo. Talvez seja necessário a gente dizer assim, antes eu era cooperante com a obra do Senhor, eu era um ofertante, eu era um dizimista fiel, eu contribuía, ajudava os outros irmãos a contribuir para o sustento da obra de Deus. Mas hoje não, hoje eu separo a minha parcela da casa própria, eu separo a parcela para pagar uma viagem de férias, para pagar as parcelas do meu iPhone ou da minha TV por assinatura, mas eu deixei de ser fiel nas minhas contribuições para com Deus. Eu deixei de ser fiel na minha dinâmica, do meu reconhecimento a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Antigamente, aquilo que eu devolvia para Deus, o meu dízimo, a minha oferta, era uma gratidão por aquilo que Deus era e por aquilo que Ele fazia na minha vida. Hoje, eu deixo que apenas algumas pessoas carreguem o grande peso, o grande fardo de sustentar humanamente a obra do Senhor. Talvez alguém ainda dissesse mais assim, eu chamava pecado de pecado. Hoje, eu concordo com aquilo que antigamente eu condenava. É por isso que muita gente passa por frieza espiritual. É porque tem muita gente concordando, se alegrando com práticas que antigamente ele condenava. Nós precisamos nos humilhar, abandonar o nosso orgulho, porque quem não se humilha é porque o orgulho, a soberba, a altivez não deixa, impede a pessoa de ouvir o sussurro da sua alma, dizendo que você está em falta, que você está em pecado. Nós precisamos de deixar de ter o rei na barriga. Eu não sei se você já ouviu esta frase, fulano de tal parece que tem o rei na barriga. Os historiadores, eles chegam a dizer que essa expressão, o rei na barriga, foi uma expressão criada dentro da monarquia portuguesa quando veio para o Brasil. Diz que a família real, quando chegou no Brasil, se instalou, mudou a história de vida ali do Rio de Janeiro, e daqui a pouco alguém disse assim, a rainha está grávida. A rainha, ela está grávida e o bebê que está no seu
no seu ventre vai ser o sucessor do trono português no Brasil. Ou seja, essa rainha, ela tem o rei na barriga. E aquela rainha, ela começou a ser tratada diferente. Ela recebia todos os mimos, todos os cuidados, ela era mais paparicada, ela era mais vista. Automaticamente, essa rainha, ela começou a se sentir muita coisa, ela começou a ficar egoísta, ela começou a se tornar até prepotente no trato com seus criados, porque ela dizia: vocês me respeitem porque eu tenho o rei na barriga. Então, o crente não deve ter o rei na barriga. O crente precisa se humilhar, perceber que é pecador, precisa tirar do seu coração toda a arrogância, toda a prepotência, todo o orgulho, reconhecer que precisa de Deus, que precisa se consertar com o Senhor, deixar de ter o rei na barriga para ter o rei Jesus Cristo do seu coração. Nós devemos pensar assim: eu tenho uma natureza pecaminosa, eu sou falho, eu sou limitado, eu dependo da graça de Deus para viver. Senhor, muda o meu coração, eu não quero viver desta maneira, frio, eu não quero viver dessa maneira, distanciado, descomprometido, ou descompromissado com a palavra de Deus. Eu não quero viver dessa maneira, eu não quero viver apático, separado, distante, indiferente. Era a palavra que eu estava querendo encontrar. Indiferente à sua obra, a uma vida com o Senhor. Então, este é o primeiro caminho. Ou melhor, é o primeiro degrau que devemos buscar em Deus um avivamento. É a gente buscar, é a gente se humilhar. Segundo, nós devemos orar. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Então, a oração é um outro caminho na busca do avivamento. Ao longo de toda a história da igreja, nunca a igreja ela recebeu de Deus avivamento sem antes dessa igreja ela buscar Deus em oração. Nunca. O avivamento da igreja, é interessante isso. Se a gente deve orar, buscar, clamar a Deus, confessando os nossos pecados, clamando ao Senhor, então a oração, ela é muito importante na busca de um verdadeiro avivamento. Eu poderia concluir esse ponto aqui, dizendo que se a gente um dia tivesse de avaliar, medir sobre o avivamento de uma igreja, a gente não deveria analisar e fazer esse exame num culto no dia de domingo. Era bom que a gente fizesse num culto de oração. Visto que a oração ela é tão importante. Aí você poderia perguntar assim: pastor, qual é a oração que ela é um canal de avivamento? É aquela oração aonde a gente ora a Deus, a gente ora por sede de Deus e não por sede das coisas. De novo, é aquele tipo de oração que a gente ora por sede de Deus e não por sede de coisas. Deus disse para Salomão: Salomão, eu quero dizer a vocês que esse povo, eu vou sarar esse povo quando esse povo cair, quando esse povo se distanciar de mim, quando esse povo ele orar. Mas quando esse povo ele orar e a sua oração, que o conteúdo da sua oração seja um conteúdo onde exista sede de Deus, sede de mim, não sede das coisas. Sede das coisas. Não é essa oração que eu vejo muitas vezes nos cultos por aí afora, que as pessoas estão na igreja orando, clamando, bolando pelo chão, gritando, muitas vezes fazendo um monte de coisas que mais parecem qualquer coisa, menos oração, pedindo carro novo, pedindo casamento, pedindo um corpo mais sarado, pedindo um apartamento, pedindo uma casa nova, pedindo uma viagem de férias. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar
e pedir a Deus coisa dessa natureza. Mas que esse tipo de oração, desse tipo de oração não vem avivamento. Algumas vezes vem a conta. É a oração que nós encontramos lá no Salmo 51, quando Davi ele ora a Deus, ele rasga o seu coração, ele busca o Senhor. E a oração de Davi não é pedindo que ele passe mais tantos anos no poder, não é pedindo dinheiro, não é pedindo riqueza, não é pedindo um corpo bonito, mas é pedindo intimidade com esse Deus, confessando os seus pecados a Deus. Perguntaram certa vez ao evangelista, talvez ele é considerado o maior evangelista do século XX, o irmão Batista, o Billy Graham, perguntaram a ele, e ele era tido como um grande pregador que juntava multidões, e uma ocasião perguntaram a ele, Billy Graham, qual é o segredo do avivamento? Ele disse, o segredo do avivamento tem 3 respostas. A primeira é orar, a segunda é orar, e a terceira é orar. Lutero, nos seus escritos, nas suas biografias, registro que ele orava uma média de 3 horas por dia. Whitefield orava 8. São pessoas que dedicavam tempo na prática da oração. Nós precisamos buscar Deus em oração. A gente precisa gastar tempo em oração. Eu já preguei sobre isso um dia desse, dizendo aos irmãos que é mais fácil falar de oração do que orar. É mais fácil a gente ter uma teologia correta sobre a oração do que a gente gastar tempo na presença de Deus, tendo comunhão com Deus, falando com Deus, recebendo de Deus o seu poder e a sua graça, o avivamento. Talvez se nós gastássemos o mesmo tempo que nós passamos no nosso celular, na TV, no cinema, nas diversões, na academia, se nós passássemos esse mesmo tempo, não que eu estou dizendo que você está errado em fazer isso, mas se nós gastássemos esse mesmo tempo orando, nós éramos verdadeiros gigantes na fé. Nós éramos verdadeiros gigantes na fé. Deus fazia mais coisas usando cada um de nós como instrumentalidade. Até precisamos orar. Precisamos buscar mais ao Senhor. Este é mais um caminho daqueles que buscam o avivamento, aqueles que querem ter compromisso com Deus. A terceira, como é que eu busco? De onde é que vem o avivamento? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, me humilhar. Segundo, eu preciso orar. O texto é claro, a gente não precisa buscar nada de difícil, não. Ele disse, e me buscar. E me buscar. A sequência do texto vai dizer, e me buscar. A gente, além de se humilhar, de orar, devemos buscar a Deus acima dos nossos próprios interesses, como eu já havia dito antes. Somente quando buscamos a Deus, quando buscamos os interesses de Deus, primeiro do que os nossos interesses, é que o avivamento vem. É que a graça de Deus vem, é que o favor de Deus vem, é que a vitória de Deus vem. E aqui nós encontramos uma via de mão dupla. Aqui nós encontramos Deus dizendo, olha, vocês me busquem, que eu busco vocês. Quando se trata de salvação, é Deus que busca o homem, que vai atrás do homem perdido. Mas no ato, no momento, no fenômeno, na mudança, no avivamento, é Deus buscando o homem e o homem buscando a Deus. Pastor, esse negócio está correto? Vamos buscar a resposta lá em Jeremias. Jeremias 29 e verso de número 13. O texto diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O verso 14 diz, serei achado por vocês, diz o Senhor, olha aí, e farei com que mude a sorte de vocês. Avivamento é o encontro do homem com Deus, já disse o Hernandes Dias Lopes comentando esse texto. O verdadeiro avivamento é o encontro do homem com Deus. Uma das maiores expectativas, meus irmãos, quando a gente lê os textos que falam do céu,
que fala da Nova Jerusalém, a gente fica maravilhado com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, como nós viveremos no céu, a maneira tão gloriosa como nós viveremos no céu, distante das mazelas e das imperfeições que temos aqui na terra. Mas o mais extraordinário do céu é a presença de Deus. O céu seria um local normal como outro qualquer, se lá não existisse a presença de Deus, se Jesus não estivesse lá. O que faz o céu ser mais extraordinário é que lá Deus estará presente, Ele estará conosco, louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos buscar Deus, não precisamos buscar ajuda de qualquer outra pessoa. Eu não preciso querer pensar assim, eu vou buscar o avivamento naquela pessoa, naquele pregador, naquela situação. Não, o verdadeiro avivamento, ele vem do encontro do homem com Deus. A salvação vem do encontro do homem com Deus. A restauração, a mudança de vida vem quando o homem de fato busca o Senhor. Busca o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O Tiago, no seu livro, Tiago 4, verso 8, diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Nós precisamos de avivamento, e esse avivamento, ele virá quando nós buscarmos a Deus, quando a gente busque a Deus por aquilo que Ele é. Eu presumo que se as pessoas não viessem, se as pessoas não precisassem de alguma coisa, talvez muita gente não viesse para a igreja. Muita gente não vem para a igreja, para buscar Deus. Tem muita gente que vem para a igreja buscar a cura de uma doença. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas, acima de tudo, a razão de ser, de eu cultuar a Deus, de eu oferecer o meu serviço a Deus, de eu oferecer a minha adoração a Deus, é por aquilo que Ele é. É por aquilo que Ele é. Então, muita gente vem para a igreja em busca de um marido que foi embora, de uma mulher que foi embora, de um namorado que tem de aparecer, de um emprego que eu perdi. Tem muita gente que vem para a igreja apenas atrás de alguma coisa. Eu vim buscar alguma coisa, é tanto que tem alguns hinos que dizem assim: eu vim para a igreja buscar a minha bênção, eu vim para a igreja buscar o meu emprego, eu vim para a igreja e eu vou fazer uma oferta, eu vou botar a mão no meu bolso. Aí vem o que está de errado em você botar a mão no seu bolso. Eu vou fazer uma contribuição, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um propósito, eu vou dar R$500, porque Deus, pela minha fidelidade, pelo meu esforço, Ele vai ser obrigado a me dar aquilo que eu estou pedindo. Está errado. Tem muita gente que vem para a igreja para buscar alguma coisa, para pedir. Eu não estou dizendo, eu volto a repetir, não que você não possa fazer isso, mas a razão primária, a razão sublime da gente vir à igreja é prestar o nosso culto ao Senhor, mesmo quando as coisas não estão bem. Meu Senhor, eu estou aqui para te adorar, para bendizer o Senhor, para glorificar o Senhor por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor é. Em último lugar, um outro degrau que devemos subir em busca do avivamento, é preciso que a gente se converta, é preciso se converter dos seus maus caminhos. Olha a sequência do texto: olha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, o homem precisa se converter.
não é somente entender, não é somente ter a concepção de que é pecador, que está longe de Deus, que está em falta, que está em desobediência, que perdeu o compromisso com Deus. Não, é preciso também que ele se converta dos seus maus caminhos, porque uma igreja mundana, uma igreja secularizada, ela deixa de ser sal, porque esse sal perde o seu sabor. É aquela famosa luz debaixo do alqueire. O seu testemunho é ineficaz, sua voz é confusa e sua influência é pífia. O povo de Deus é convocado pelo próprio Deus a se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos, para se converter dos maus caminhos, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Devemos orar, se humilhar. Por quê? Porque quando nós temos intimidade com Deus, pecado recebe nome de pecado. Quando a gente não tem comunhão com Deus, vida com Deus, os pecados que nós cometemos, a vida relaxada que vivemos diante de Deus, ela é justificada por qualquer outra coisa. Por liberdade de consciência, é a liberdade que eu tenho de fazer isso. Eu faço isso não é porque Satanás vive passando rasteira em mim. Quando a gente não tem compromisso com Deus, intimidade com Deus, para chamar pecado de pecado, até Covid é culpado pelos meus pecados. Até a pandemia é culpada pelos meus pecados. Mas quando a gente tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, a gente se converte dos maus pecados. Quer avivamento? Quer receber de Deus avivamento? Se converta dos maus pecados. Aí você poderia perguntar assim, pastor, quais são os maus pecados que a gente precisa se converter? Cada um de nós sabe. Cada um de nós é só deixar o Espírito Santo de Deus falar audivelmente nos nossos ouvidos, nos nossos corações. Quais são os maus caminhos que eu e você precisamos abandonar? Aqueles locais que pisamos que não deveríamos pisar. Aquilo que pensamos que não deveríamos pensar. Aquilo que fazemos que não deveríamos fazer. Aquilo que falamos que jamais deveria ser pronunciado pela nossa boca. Atitudes que deveriam e devem ser abandonadas. Em 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a você é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele na luz está, ou está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe avivamento aonde o pecado reina. Não existe avivamento aonde não existe confessar de pecado. Não tem como andar e ter uma vida de avivamento com Deus se o pecado ele dita as regras, as normas no meu andar, no meu viver. Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós confessamos ou nos convertemos dos nossos maus pecados. O texto é claro, eu queria resumir, eu queria concluir com isso, né? Quando, diante de uma grande frieza espiritual, a gente segue os passos que nós acabamos de falar nessa noite, diz que Deus ele nos ouve. Além de Deus ele nos ouvir, ele diz que ele vem para nos perdoar. Olha só como é lindo o final do versículo aí, né? Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Louvado seja o Senhor.
Isso é viver uma vida de avivamento. Lembre-se, para a gente encerrar, lembre-se que o avivamento, ele vem de Deus. A igreja, os homens, não produz avivamento. A igreja, ela pode buscar, ela pode até planejar, mas o avivamento, ele procede, ele vem de Deus. Nós precisamos tirar o entulho do pecado que impede esse avivamento de vir. Deus, ele sara a nossa terra, e assim que possamos receber de Deus, buscar de Deus, desfrutar de Deus, um avivamento, e que a gente possa viver neste mundo, com pandemia, sem pandemia, mas uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida distanciada, livre, não vou dizer distanciada, separada daquilo que não agrada a Ele. E viver uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida de oração, de leitura da palavra, de piedade, de santidade. Levar uma vida de missões. Então, que Deus aplique esse texto em nossos corações e nos dê, cada dia mais, este avivamento que venha de Deus.